Salve, rapaziada! 25º Copeiros. E hoje, né, Gustavo, falaremos sobre a seleção do Marrocos. 25º Copeiros, hein? Tá na reta final agora, oficialmente. Passou voando, né, cara? Igual a França vai passar na Copa. Então se inscrevam no canal, né? Até essa altura do campeonato, todo mundo já sabe o que é pra fazer. Todo mundo já sabe que toda semana tem Copeiros aqui até a Copa do Mundo. Então inscrevam-se no canal. E hoje vamos falar aí da seleção marroquina. Eu acho que se a França e se a Argentina caíssem na primeira fase, Gustavo, eu abriria a mão do Hexa, viu? Eu acho que eu já ficaria muito feliz. Não sei, é uma dúvida cruel. Mas apesar que bater nos dois para ganhar o Hexa também seria incrível, né? Mas enfim, vai chegar o Copeiros do Brasil. São duas seleções pequenas, por isso que eu não... Você não dá o valor, né? 2 mundiais cada um... Não chega no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Salve, galera, né? Em árabe, o idioma que é falado no Marrocos, Hayu Yashabab, Gustavo. Eu acho que o Caio troca de tradutor. E não é possível que ele fale isso aqui toda vez que tem um país que fala árabe. É que o último que foi árabe tava tipo, boa noite. Aí eu coloquei salve em árabe, aí saiu esse aí. Mas é isso, eu tô aprendendo todos os idiomas aí durante Todos esse os cumprimentos árabes. E Gustavo, o Marrocos ele chega para sua 6ª disputa em Copas do Mundo, né? Seleção que está situada no continente africano, ela disputou os mundiais de 70, 86, 94, 98, 2018, Copa passada, e agora o Mundial de 2022 no Catar. E a melhor campanha do Marrocos em Copas do Mundo foi no ano de 1986, né, Caio? Quando chegou aí às oitavas de final daquele Mundial. A seleção marroquina passou em um grupo muito difícil, né, que tinha Inglaterra, Polônia e Portugal, e foi a líder do grupo. Conquistou 4 pontos, venceu Portugal e empatou contra a Polônia e Inglaterra. Então, certamente, acredito eu que a seleção marroquina não era uma favorita, né, mas acabou ficando em primeiro aí no grupo. Foi com moral, hein? Um baita de um grupo complicado, né? Pelo menos se a gente for colocar nos tempos de hoje, né? Portugal, Polônia, Inglaterra são seleções que, obviamente, tirariam qualquer possível favoritismo do Marrocos, e a seleção marroquina foi gigante nessa Copa, mas mesmo com a empolgação, né, Gustavo, da primeira fase, tinha esperanças de ir longe, expectativas acabaram criando, obviamente, por liderar um grupo difícil desse, mas acabou caindo nas oitavas, né? A seleção marroquina acabou encarando a tradicionalíssima Alemanha e acabou perdeu por 1-0, e a seleção da Alemanha naquela Copa acabou sendo vice-campeã do mundo. Então o Marrocos acabou caindo para uma seleção que foi longe no Mundial. Será que o Marrocos fez igual a Costa Rica, Caio? Caiu no grupo da morte e passou em primeiro? Olha, provavelmente, viu? Porque eram era uma seleção só campeã do mundo, porém Portugal muito tradicional, e a Polônia que não tem tanta tradição, mas é uma seleção europeia, né? Comparar o futebol europeu com o futebol africano, o futebol europeu acaba se destacando. Sem dúvidas. E o Marrocos chegou na Copa de 2022 com uma boa campanha nas eliminatórias, né? Venceu as 6 partidas da fase de grupos, passou aí 100%. E na partida que valia a vaga para a Copa, né, a grande decisão foi contra a seleção do Congo, Gustavo. Então a seleção marroquina empatou a primeira partida, a decisão era em 2 partidas, empatou a primeira e goleou a segunda partida jogando em casa por 4-1 e garantiu a vaga na Copa do Mundo. O Marrocos não teve grandes dificuldades para essa vaga em 2022, hein, Gustavo? Não teve dificuldades, né? Acho que passou tranquilo aí a seleção marroquina, diferentes de algumas, né, que julgam ser melhores, mas penaram aí para conseguir chegar na Copa. E os principais títulos da seleção marroquina são 2 campeonatos das nações africanas, né, que foram conquistados aí recentemente, em 2018 e 2020. Além, né, a maior conquista da seleção, que é a Copa Africana de Nações, né, que foi conquistada já tem um tempo, né, foi lá em 1976. É bastante tempo, né, da principal conquista, né, lembrando que esse Campeonato das Nações é um campeonato secundário lá no continente, porém são títulos recentes da seleção marroquina, mas o grande título já se vão 86, 96, 2006, 2016, 46 anos, Gustavo. Viu como eu faço conta rápido? Isso, hein? E o maior jogador da seleção da história do Marrocos é o meia Mustafa
Hadji. O meia ele atuou no início dos anos 90 até 2010, né? O Mustafa ele é nascido no Marrocos, mas quando ele tinha apenas 10 anos, ele se mudou para a França com sua família e nunca atuou por uma equipe marroquina. Mas ele é nascido no Marrocos. E ele tinha como principais características, né, Caio, a velocidade, a criatividade e uma bela finalização. Os feitos colocaram o meia em 98 como o melhor jogador do continente africano. Foi o único jogador marroquino a conseguir esse feito. É, cheio de moral. E o melhor da história, né, do Marrocos, ele atuou pelo Nancy da França, o Sporting de Portugal, o Deportivo da Espanha, o Coventry City da Inglaterra, o Aston Villa, o Espanhol e o Saarbrücken da Alemanha. E por último, né, ele encerrou a carreira dele no ESC de Luxemburgo. Tá certo? Falando em pô, fechou, né, Caio? O treinador da seleção marroquina era o bósnio Vahid Halilhodžić. Ele era, né, porque ele foi demitido recentemente, Caio. Nós estamos gravando aqui esse vídeo no dia 16 de agosto e no dia 12 de agosto foi demitido aí o técnico da seleção marroquina, faltando pouco mais de 3 meses para a Copa. E ó que clima bom, Gustavo, no Marrocos. A Federação Marroquina ela alegou que houveram alguns desentendimentos entre o treinador e a federação, né, para a preparação da Copa do Mundo. Explica um pouquinho melhor, Gustavo. É a terceira vez que o treinador garante uma seleção na Copa do Mundo, Caio, e perde o emprego às vésperas do Mundial. Então a fama aí do Vahid, né, não tá muito boa, não. Em 2010 foi com a Costa do Marfim, e em 2018 pelo Japão. É simplesmente, né, viciado em perder o emprego, né, perto de Copa do Mundo toda vez. Deve ser um cara aí bem agregador no elenco, Gustavo. É que ele prefere ver a Copa com os amigos no churrasco do que na beira do campo, né? Eu nem julgo também, né? Ele faz o papel dele, põe a seleção na Copa. Depois já é outra história. Depois que cresce é adulto. E um dos principais atritos do treinador bósnio foi um conflito com a principal estrela do time, né? O atacante Ziyech, né? Ele entrou em atrito com o treinador após o ex-treinador agora da seleção alegar que o jogador do Chelsea havia forçado uma lesão para não disputar um amistoso. Aí é foda também, né? Errado não tá, né? É brincadeira. Jogar um amistoso pelo Marrocos também não deve ser a melhor das coisas também. Mas é complicado você acusar um cara disso, né? Sem dúvidas. E aí, depois dessa acusação aí, o Ziyech se aposentou da seleção e não atua mais pelo Marrocos desde junho do ano passado. E agora, né, Gustavo, o Marrocos ele vai correr atrás do tempo para achar um novo treinador, né? Até o dia dessa gravação, né, que foi o dia 16 de agosto, a seleção marroquina ela não tem definido um substituto, né? Vahid, né, o treinador bósnio, ele estava no comando da seleção desde 2019, então deu uma cara para a seleção, né, adaptou os jogadores ao seu estilo de jogo e faltando 3 meses para a Copa, ele larga a seleção, né? Ele e a federação acabam decidindo por esse rompimento. Bem prejudicial para a seleção do Marrocos, hein, Gustavo? Bem prejudicial. E aí fica a dúvida, né, Caio? Será que o Ziyech, né, que está envolvido nessa polêmica, vai disputar a Copa do Mundo? Né? Porque ele tem 29 anos, né, é jovem, né, para jogar uma Copa. Tá na idade ali, acredito, acho que 29 anos, inclusive, talvez seja o auge de jogar uma Copa. Não, 26, vai, um pouco menos. 26, 27, por ali. Ah, tá voando ainda, 29, pô. Tá. O Ziyech, ele é nascido na Holanda, né? Porém, ele é naturalizado marroquino, né? Fez o caminho inverso do que a maioria costuma fazer, né, cara? Geralmente eles nascem na África e se naturalizam europeus. Enfim, hoje o atacante está no Chelsea desde 2020 e antes disso ele atuou pelo Heerenveen da Holanda, o Twente e o Ajax. Agora no Chelsea ele tem contrato válido até 2025. E o Ziyech, ele tem como principais títulos da carreira dele a Liga dos Campeões, né, de 2020 e 2021, o Mundial de Clubes e o Campeonato Holandês, né? Pelo Blues ele já atuou em 83 partidas e tem 14 gols marcados e 10 assistências, Gustavo. Bons números pelo Chelsea e pela seleção também. Lembrando que ele não é um titular absoluto no Chelsea, né? Então os números são bons, né, para um jogador reserva. Sim, ele tem poucos minutos em campo e quando entra contribui, né? E vestindo a camisa da seleção também tem bons números, né? Em 40 partidas ele tem 17 gols marcados
e o canhotinho disputou o Mundial de 2018, porém não marcou nenhum gol nas partidas aí da primeira fase. Outro destaque, Gustavo, é o lateral direito Hakimi, né? Ele é nascido na Espanha, também não é marroquino, mas é naturalizado. E ele é formado nas categorias de base do Real Madrid. Ele atuou profissionalmente pelos merengues, né, na temporada de 2017 e 18, e ganhou junto com o elenco do Madrid a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Boa, e depois disso ele foi emprestado por 2 temporadas para o Borussia Dortmund. E aí em 2020 foi contratado pela Inter de Milão e fez uma grande temporada, Caio. No ano seguinte o PSG contratou o Hakimi, né, e o lateral tem contrato aí com os franceses até 2026. Falando em polêmica, o Hakimi, como será que tá o Hakimi? Fofoca, né, Caio? Pausa pra fofoca. Como será que tá o Hakimi na treta Neymar e Mbappé? Eu acho que ele tá do lado do Neymar, hein? Tava lendo uma notícia antes da gravação de hoje que o Mbappé tá com o clima bem pesado lá no PSG, porque depois dessa renovação ele tá com a moral de dono dentro do time, né? Mas Então os jogadores não gostaram nem um pouco. Alguns fofoqueiros da bola falaram, inclusive, que tiveram brigas no vestiário, que alguns jogadores tiveram que apartar. Um bom nome para os Léo Dias do futebol. Eu acho que eu sou um fofoqueiro da bola, porque no vídeo que a gente fez do Neymar na Copa, tem um especial aqui no canal, eu citei, né? Até então era um boatos, né? Que o clima ia pesar pela renovação do Mbappé, que eram cláusulas que meio que, enfim. Mas foi só joguei um comentário, a gente não tinha visto uma atitude de fato, né, cara? E nessa semana a gente viu, né? Mbappé putinho. Vamos entrar nessa fofoca. Vamos aproveitar que a gente tá falando de um jogador que joga no PSG. Quem são os jogadores que têm mais moral no PSG? Neymar, Messi e Mbappé. Não é a ordem, tá? Mas são os 3 jogadores. Eu acho que a ordem tá exata. Tá bom, perfeito. O Messi já foi melhor do mundo, então tem um ponto pro Messi. O Neymar fez gol em final de Liga dos Campeões. Ponto pro Neymar. Não, o Neymar foi melhor do mundo, ele só não ganhou o prêmio, assim. Pra nós ele é, né? É porque tem que ser uma temporada. Ele foi melhor do mundo ali uns 5 meses. Aí. E o Mbappé ganhou uma Copa com a França, mas enfim, não tem relevância. Não tem relevância ganhar a Copa com a França. Completamente então, tendo em vista esses pontos, eu acho que o Messi e o Neymar eles estão com mais moral no PSG. E eles são amigos do Sérgio Ramos também, que caso o Mbappé entre um atrito com o Sérgio Ramos, o Mbappé vai tomar um pau também. Então, eu acho que a coisa tá feia. Eu acho que o Mbappé vai ter que vender a parte do PSG pro Messi e pro Neymar. Não, e claramente, fisicamente, os zagueiros são os lados mais fortes de um time. E os zagueiros, Marquinhos, Sérgio Ramos, estão com o Ney. Então, Mbappé, quem poderá o defender? Só sendo uma tartaruga ninja mesmo para acabar com isso, viu? Mas não é o caso do Mbappé. Vai dar ruim pro Mbappé. Eu não sei como vai acabar essa história, mas ele tá queimado com todo o elenco. Então, na minha opinião, Gustavo, o Hakimi é Team Neymar e Messi. Também acho, e só completando aqui, o Hakimi pelo PSG, né, até o momento aí pela equipe francesa, ele atuou em 44 partidas e marcou 5 gols. Lembrando que ele é lateral, hein? Não vai cobrar o cara de fazer gol. Sim. Deixa pro mimadinho lá, o Mbappé. Não, e a gente tá falando disso de não fazer muitos gols, né? A gente não costuma falar de jogadores da defesa, né, nas seleções aqui no Copeiros, mas o Hakimi, como atua no PSG, é uma das melhores equipes do mundo, enfim. Então ele merece um destaque todo especial. E lateral tem poucos gols, Gustavo, mas ele pela seleção tem um bom número. Ele disputou 51 partidas pela seleção do Marrocos e tem 8 gols marcados, né? Ele disputou a Copa de 2018, porém na Copa ele não marcou nenhum gol. Isso aí, muito bem. Então, Hakimi pode contribuir para a seleção marroquina e pode contribuir na treta Neymar e PSG, que é isso que realmente importa, né, cara? Bom, vamos falar agora da seleção. Fala de nível técnico. E uma pena, rapidinho, só pra gente fechar esse assunto PSG. Eu acho que o Icardi, ele tá de saída, né, do PSG, se ele já não saiu. Eu não costumo acompanhar o futebol europeu, eu sempre deixo claro isso aqui nos vídeos. O nosso editor, ele vai colocar se o Icardi tá ou não no PSG, tá? Mas caso ele esteja, aliás... Tá. Dia 16 de agosto ele tá ainda. Tudo pro editor não colocar, né, no vídeo. Enfim, obrigado, editor. Eu acho que um álibi muito importante também, eu não sei se o Mbappé namora, isso aí não vai dar para você pesquisar também, foda-se, é irrelevante essa informação, mas o Icardi pode ser uma peça muito importante para desestabilizar o Mbappé, porque o Icardi pode, enfim, seduzir a mulher do Mbappé e, né, levar para o lado dele, do Neymar, do Messi e afim, Gustavo. Vamos falar de seleção agora? Vamos voltar ao que importa.
Fecha o quadro Fofocas da Recite. Desde 2018, Caio, que foi a última Copa do Mundo, a seleção marroquina entrou em campo em 55 partidas. Venceu 36, empatou 13 e perdeu 6. Aproveitamento de 73,33% no período aí de 4 anos de preparação para a Copa de 2022. Ótimo aproveitamento. Em 4 anos, perder apenas 6 partidas, muito bom. Nesse período, a seleção marroquina não enfrentou grandes seleções, né? A única seleção, assim, campeã do mundo grande foi a seleção da Argentina em 2019. E na oportunidade, a seleção do Marrocos acabou perdendo, mas perdeu por 1-0. Se eu fosse dar um palpite para esse jogo em 2019, talvez eu apostaria numa vitória maior da Argentina. Com certeza. Então, prova que deu trabalho para a Argentina. O título do último vídeo foi a seleção que deu trabalho para o Brasil. Japão perdeu só de 1-0. Agora, Marrocos. Enfim. Em 2018, Caio, a seleção marroquina foi a lanterna do seu grupo, né, na Copa do Mundo. Perdeu para o Irã e para Portugal nas 2 primeiras partidas. Nessas 2 partidas foi derrotada por 1-0, placar mínimo também, né? Já é uma seleção que não toma goleada, Marrocos. Já tem um ponto aí. E na última partida, aí, na fase de grupos, arrancou um empate contra a Espanha por 2-2. Marcou seu único pontinho na Copa da Rússia. Foi lanterninha, mas não fez feio, né, Gustavo? Vamos combinar que para uma seleção da África com pouca tradição, enfim, né? Perdeu por talvez a única partida que teria grandes condições de vencer seria o Irã, né? E se vencesse o Irã, poderia brigar ali para a classificação. Tava de parabéns na Copa de 2018. E nessa Copa, Gustavo, esse grupo eu acho até mais difícil do que da Copa passada, né? A seleção marroquina está no grupo F e terá Bélgica, Canadá e Croácia como seus adversários, né? Um grupo bem complicado para o Marrocos, quem sabe, seguir no mata-mata da Copa do Mundo. E o que você acha, Gustavo? Marrocos pode ser zebra nessa Copa, com essas informações que a gente passou, sobre os destaques, sobre o retrospecto nos últimos anos. O que você acha? O que você tem de análise dessa seleção marroquina na Copa de 2022? Não, vale pedir desculpas para a seleção marroquina aqui, porque agora eu já estou em dúvida, né? Porque em todos os outros 3 copeiros aqui das seleções que estão no grupo F, eu devo ter falado que o Marrocos ficaria em último com toda a certeza do mundo. Pode ser que fique, mas já não é com toda certeza mediante o retrospecto, né, que a gente está vendo aqui, que é ótimo da seleção marroquina. Se a gente for comparar com a Croácia, por exemplo, que vem mal, né, Caio? Pô, a Croácia tem mais nome, tem mais jogador, não sei o quê, mas vem mal. Tem o Modric, que deixa o Gustavo todo arrepiado. Esse cara é um mau caráter. Enfim, vamos falar de nível técnico. O momento do Marrocos é melhor do que o da Croácia, só que aí tem um ponto que trocou de treinador recentemente, e aí a gente não consegue falar muito, porque a gente não sabe como que foi a atuação da seleção sem o treinador, né? Porque não deu tempo aqui. A gente tá gravando 4 dias depois, não viajamos para o Marrocos para acompanhar as notícias. Fofocas da Recite ainda não chegou lá. Tentei falar com alguns amigos marroquinos para saber quem pode chegar, mas não tive retorno. Então, porra, eu acho que não vai dar para o Marrocos. Assim como na Copa de 2018, né, cara, que você disse, não fez feio, não se classificou, mas não fez feio, acho que vai dar no mesmo. O Marrocos vai acabar não conseguindo se classificar, mas para quem pensava que não bateria de frente nem com o Canadá, eu já não penso assim. Acho que dá para buscar aí um pontinho contra o Canadá, quem sabe ganhar, né? Não sei se é zebra ou se não é, mas classificar é um pouco demais. Pelo grupo que caiu também, é um grupo indigesto, vamos dizer assim. Então, acho que o Marrocos fica aí na fase de grupos, mas não vai fazer feio. Pontos bem favoráveis para a seleção do Marrocos, né? A gente disse lá no início do vídeo que foi a única seleção nas eliminatórias africanas que não perdeu, que venceu todas as partidas na primeira fase. Isso é um ponto importante, mesmo sendo partidas niveladas extremamente por baixo, né? Principalmente em comparação com as equipes europeias, né? Bélgica e Croácia, elas têm um nível de enfrentamento muito maior, extremamente maior na Europa, mas o Marrocos, com o baixo nível de enfrentamento, não fez feio. Tem um bom retrospecto, teve uma boa campanha nesse período de 4 anos, mas esse ponto de ter perdido um jogador importantíssimo em 2021, que foi o atacante, né, o Ziyech, perdeu ele, né, após esse atrito com o técnico, e para piorar a situação, perdeu o treinador, né,
há uma semana atrás. Isso é muito complicado, até porque, como a gente disse no vídeo, os jogadores já estavam acostumados com o jeito do treinador bósnio, o treinamento dele, né, a maneira dele jogar, então complica muito um novo treinador. Se eu pudesse dar uma dica, né, para os dirigentes da seleção do Marrocos, é procurar algum treinador que tenha um estilo de jogo parecido para não mudar tão bruscamente o jeito da seleção marroquina jogar, porque se mudar bruscamente, não tem jeito, não tem tempo para a seleção marroquina se adaptar a um novo estilo de jogo, então a seleção vai passar até vergonha na Copa. Mas caso a seleção marroquina mantenha um plano de jogo, um padrão de jogo com o novo treinador que venha, com o retrospecto dos últimos anos, com as campanhas que vem fazendo nas competições, eu acredito que a seleção do Marrocos consiga até uma terceira colocação nesse grupo, consegue até superar o Canadá. É muito difícil uma classificação, principalmente com essa saída, não ter o principal jogador por mais de um ano, mesmo que ele retorne para a Copa, mesmo que ele mude de ideia essa aposentadoria, fica muito difícil ele se entrosar novamente com o elenco. Eu convocaria o Ziyech, né? Era até um ponto que eu ia puxar, como você falou, mesmo que ele volte, era até um ponto que eu convocaria, né? E aí eu não sei se o cara aceitaria ou não, se ele... Ficou bem claro que o problema é extremamente pessoal com o treinador. Foi usada a palavra que ele se aposentou da seleção, mas obviamente, eu acho que era uma aposentadoria temporária, enquanto estivesse o treinador. Acho que caso o novo treinador queira chamar ele, convocar ele para a Copa, eu não tenho dúvida que ele aceitaria, até porque ir para uma Copa do Mundo, para um jogador de futebol, enfim, do nível dele é muito importante. Vai que ele se destaque pela seleção do Marrocos, ele pode ter uma grande transferência no próximo ano, então é importante, né, para o jogador. Então, um novo treinador, eu acho que seria bem plausível a convocação do Ziyech. Não, tomara que ele só tenha parado para descansar, igual o Cuca faz todo ano. E quando o Cuca volta, dá tudo errado, né? Então, se a gente for seguir essa lógica e, enfim, a seleção marroquina, não temos boas notícias para vocês. E seleção marroquina também, se quiser um treinador, Silvinho tá livre no mercado também, pode ser. Ele tem experiência com seleção, ele foi auxiliar do Tite, né, em 2018. Então pode ser um bom nome para a seleção marroquina, né, Gustavo? E ganhou a Copa? Não, mas enfim, eu acho que a seleção marroquina ficará treinador local. Procura aí treinador do Raja Casablanca, do Quiro Lanemanca, do Saramanadã, treinador local. Você acha que se mudar muito o estilo de jogo complica a seleção marroquina ou a seleção marroquina ainda tem tempo para ajustar sua seleção? Não tem nada para jogar agora, não dá tempo. A gente está em agosto, você tem 3 meses para a Copa. É tipo chegar para ir para a Copa já, né? Meio que não mudar muito, né? O que tá Brasil, fazendo. que é o Brasil, se mudar uma pecinha já ferrou tudo. Mas, Gustavo, igual, vamos comparar com casamento, com relacionamento. Pô, perto de um momento tão importante, um dos lados tem que ceder. Não, é sério. Se a Federação Marroquina tá vendo que o cara é teimoso, que o cara, entre aspas, é desagregador, pelo que a gente tá acompanhando, pô, tá tão perto da Copa, se faz de surdo, fala, tá bom, você tá certo, tá. Pô, vai fazer uma mudança brusca dessa? Ou o treinador também, enfim, vamos pensar pelo lado do treinador. Se a seleção marroquina tava sendo abusiva com o treinador, também faz papel de louco. Finge que não tá ouvindo nada, quando acabar a Copa, fala, um abraço pra você, falou e acabou. Aí termina o relacionamento. Mas será que não é a cultura do pessoal que é meio foda-se, assim? Porque um treinador que vai a público e fala, esse cara é vagabundo, ele é meio foda-se. Pode crer. Claramente ele é meio foda-se. Aí o cara que fala, tá me xingando, também não vou jogar. Ele também é meio foda-se. A federação que demite o cara do nada também foda-se. Então, a cultura, os caras é assim. Então... Talvez aqui no Brasil alguém cederia, né? Se fosse o Tite com a CBF, enfim. É verdade, tem todo esse ponto da cultura. Você tem toda a razão, pode ter sido isso mesmo. Principalmente com esses pontos que você deu. O jogador é foda-se, o treinador é foda-se, a federação. Então, às vezes os dirigentes do Marrocos estão pensando, a gente não vai ganhar a Copa. Se mudar ou não mudar... Nada Exatamente. Disso. Então, tem toda a razão. Tipo assim, saiu o sorteio, só tenho mais certeza. Tipo, vamos lá, talvez a gente ganhe do Canadá. E olhe lá. Então é isso, rapaziada. 25º Copeiros entregue, com uma seleção muito bem. Ali o clima tá muito legal na seleção marroquina, né? O treinador aí que saiu agora também saiu
feliz da vida, saiu de bem com todos os jogadores, dirigentes, enfim. Se inscreva no canal, tá? Dá essa moral pra gente, o número de inscritos tá subindo, tá subindo, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês. O Gustavo já falou no início do vídeo, mas é sempre bom lembrar, tá? Gustavo, grande abraço e um grande abraço a todos. Tamo junto. Tamo junto, assim como todo o elenco marroquino.